Um novo oponente muito poderoso surge, que foi capaz de ferir Barba Branca ainda no seu auge. Além disso, Dragon já foi um marinheiro e decidiu fugir, libertando escravos para fundar os revolucionários. E tanto sua fruta como a de Ivankov e de Kuma foram roubadas dos nobres. Então, se você quer saber de tudo isso, a resposta está em God Valley, o maior incidente da história de One Piece até agora. Então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e God Valley sinceramente é um dos meus mistérios favoritos de One Piece. Eu quero muito ver como era o Rocks de Shebeck e por que o Roger decidiu defender os nobres mundiais. Mas além disso, tem muito mais em God Valley, segredos profundos que vamos ver agora. Então, assim como esses segredos, eu peço que você aprofunde o dedo nesse like. Deixe o seu like que isso sinceramente ajuda demais. Mas então, vamos agora para os segredos de God Valley. Bom, com o capítulo 1095 de One Piece, finalmente começamos a ver a história de God Valley, que como sabemos, foi onde aconteceu o terrível confronto contra Rocks de Shebeck, onde o Garp teve até mesmo que se aliar ao seu maior rival pirata, o Gold Roger, para enfrentá-lo. Mas com o capítulo 1095 temos um contexto para tudo isso. God Valley, apesar de ter Deus no seu nome, não era uma ilha afiliada aos nobres mundiais, e por isso, por esta ofensa aos deuses do mundo, ela foi escolhida como local em que os nobres mundiais iriam fazer a sua competição de caça, uma espécie de torneio. Este torneio ocorre uma vez a cada 3 anos em ilhas individuais não afiliadas ao governo mundial. A ilha então é anexada à força pelo governo, independentemente do consentimento dos seus verdadeiros governantes. Eles literalmente roubam o poder da ilha, não muito diferente do que o Doflamingo fez com Dressrosa. E se isso ainda não fosse o suficiente, a população da ilha é então reunida e mantida em cativeiro em jaulas para mais tarde serem libertadas e caçadas por esporte durante todo o evento. Escravos e criminosos problemáticos também são soltos ali para serem caçados. Os nobres mundiais simplesmente matam a população de uma ilha inteira, apenas por diversão, e aquele que matar mais e receber mais pontos recebe um prêmio que são 6 baús, e que daqui a pouco a gente entende o que são eles. Esse é um jogo simplesmente insano, onde apenas por eles acharem que são deuses, eles acreditam ter o poder de tirar a vida de qualquer pessoa. Já havíamos visto isso em Sabaody, mas agora em God Valley isso tá num nível muito mais absurdo. E o pior de tudo isso é que esse campeonato acontece a cada 3 anos, então teve muitas outras ilhas e reinos que suas populações foram completamente dizimadas, e o governo mundial roubou o reino para si. Mas voltando a God Valley, entre os escravos problemáticos que foram soltos para também serem caçados, temos os ainda crianças Bartolomeu Kuma, Ivankov e também uma garota chamada Ginny. E o que é interessante nessa Ginny é que ela está comendo um pedaço de carne, então o que mais faz sentido é que ela seja a mãe da Bonnie. Como Kuma, que é o pai da Bonnie, também está aqui, é muito provável que Ginny seja na verdade a sua mãe. Eu ouvi algumas pessoas dizendo que ela seria a mãe do Luffy, por estar comendo carne e estar junto com o Kuma e o Ivankov, que são revolucionários, então tem ligação com o pai do Luffy. Mas convenhamos, todo mundo sabe que a mãe do Luffy na verdade é o Crocoboy. Mas brincadeiras à parte, uma coisa muito interessante que podemos perceber aqui nesse flashback de God Valley com Ivankov e Kuma se encontrando é que falta uma pessoa muito importante para estar com eles, que é o próprio Monkey D. Dragon, o líder do exército revolucionário. Na época que se passa o flashback, Dragon tinha apenas 17 anos, e eu até já falei em alguns vídeos, mas eu acredito muito que Dragon já foi um marinheiro antes. Todos sabemos que ele é filho do herói dos fuzileiros navais, Monkey D. Garp, e também todo mundo viu como Garp forçou o Luffy a ser um marinheiro. Se ele fez isso com seu neto, ele com certeza também faria o mesmo com seu filho. E por isso, Dragon seguiria seu pai e entraria para a marinha.
E existem ainda mais provas de que Dragon foi um marinheiro. Em uma imagem especial colorida de One Piece, vários marinheiros são apresentados no fundo em suas formas mais jovens. Podemos ver o Kuzan, o Borsalino, até mesmo o Garp. Mas o que chama atenção nessa imagem é um homem idêntico ao Dragon, que está muito próximo dos almirantes, e ainda o que chama atenção é que o seu tamanho é maior do que o da maioria, sendo que os únicos maiores são marinheiros importantes que já conhecemos. Outra pista também que eu gosto muito é que os 3 almirantes, Sakazuki, Borsalino e Kuzan, foram baseados em um mito chinês sobre 3 animais e um dragão protegendo os mares. Os animais eram um cão, um macaco e um pássaro, exatamente os 3 animais que representam os 3 almirantes antes do time skip que conhecemos. Nesse mito, os 3 animais e o dragão serviram a um rei malvado e apenas o dragão percebeu a atrocidade do rei, então o dragão foi embora. Semelhante ao mito, Dragon, que convenientemente se chama Dragão, provavelmente era um fuzileiro naval muito forte, mas após ele ver a insanidade que os nobres mundiais estavam fazendo em God Valley, ele decidiu largar a marinha e fundar uma força que se opõe diretamente aos autoproclamados deuses do mundo. Assim, ele libertou vários escravos, entre eles Kuma e Ivankov, e juntos fundaram o Exército Revolucionário, para que ninguém nunca mais seja vítima dos nobres mundiais. Isso encaixaria tão bem na história que eu tenho quase certeza que foi isso que aconteceu, e que Dragon estava em God Valley, e que esse foi o seu incentivo para largar a marinha e seguir como um revolucionário. Nesta época, como eu disse, ele tinha 17 anos, exatamente a idade em que o Luffy começou sua aventura pirata, assim criando um paralelo entre pai e filho, já que é nessa idade que Dragon se tornaria um revolucionário. Mas agora, falando em God Valley, é impossível não falar de Figureland Garden, um homem que é o favorito para ganhar essa competição de matar cidadãos e escravos em God Valley, e que, como sabemos, ele realmente ganhou. Garland já tinha aparecido antes na história no tempo atual, com ele já estando mais velho, e atualmente ele é chefe dos Cavaleiros Sagrados, os nobres mundiais responsáveis por julgar os próprios nobres mundiais. É como se eles estivessem até mesmo acima dos nobres comuns. Mas já em God Valley, há 38 anos atrás, Garden está muito mais jovem e sua aparência só confirma o que eu já venho falando para vocês há muito tempo. O Garland é o pai do Shanks. Primeiro que Shanks, ainda bebê, foi encontrado em God Valley pelo Roger, que então adotou o garoto. E segundo que no filme Red de One Piece, após descobrir que Uta era filha do Shanks e sem saber que ela era sua filha adotiva, os Gorosei disseram que a Uta também é da família Figureland, o que torna Shanks também um Figureland, o mesmo sobrenome de Garland. Além de que o Shanks, sendo filho de um nobre mundial de alta hierarquia, explica muita coisa na história. Primeiro que ele parou a guerra de Marineford apenas com suas palavras, e Sengoku o obedeceu e até mesmo concordou em dar o corpo de Ace e de Barba Branca só porque ele pediu, o que sem contexto é um absurdo, um almirante de frota fazer o que um pirata quer. Outra pista também foi quando Shanks entrou na sala dos Gorosei e eles ainda o atenderam, dizendo que só abriram essa exceção por ser o Shanks. Então agora tudo isso se encaixa, mas o que é ainda mais interessante é uma fala do Barba Branca que muitos de vocês nem devem mais se lembrar, porque foi bem atrás na história. Quando Shanks vai avisar o Barba Branca para ele parar o Ace de perseguir o Barba Negra porque o Teach era perigoso, Barba Branca se enfurece e diz que olhar para a cara do Ruivo faz as cicatrizes doerem que aquele maldito fez. Por muito tempo eu fiquei pensando quem seria essa pessoa, e cheguei até mesmo a cogitar que poderia ser o Rox de Shebeck, até porque ele era conhecido por ser um tirano, com nem mesmo os piratas de sua própria tripulação gostando dele. Mas Rox era capitão de Barba Branca, e isso não faria tanto sentido. Mas agora, com a imensa semelhança, essa pessoa com certeza é Figureland Garden.
Então, quando o Barba Branca olha para a cara do Shanks, ele apenas vê o Garlin mais jovem há 38 anos atrás, que foi no incidente de God Valley. Como sabemos, os Piratas Rocks irão atacar God Valley, e isso que criará todo o incidente que conhecemos. Mas Garlin também está em God Valley, e se realmente foi ele que inferiu Barba Branca há 38 anos atrás, quando ele ainda estava no auge e sem sua doença, o Garlin com certeza é forte demais. Já temos vários vilões fortes que precisam ser derrotados, como Akainu, Barba Negra, o Imu, talvez o Kong que ainda está ativo no governo, mas com certeza Garlin está entre eles. Garlin é o pior tipo de nobre mundial. Ele mata as pessoas apenas para ganhar um jogo, e ele se põe até mesmo acima dos próprios nobres mundiais, não importando de julgá-los e até mesmo matá-los se achar necessário. Mas então, se Garlin lutar contra os Piratas Rocks, isso quer dizer que Garp e Roger estarão lutando ao lado dos nobres mundiais. Eu não sei vocês, mas isso me deu uma empatia muito grande pelo Rox. Eu não me importo se ele era mau ou queria apenas o poder pra si. Só o fato dele querer destruir os nobres mundiais já me faz gostar muito mais dele. Enquanto Garp e Roger estavam lutando a favor desses seres mais desprezíveis do mundo. É claro que não sabemos o contexto exato disso, mas lutar em um lado que favorece eles é no mínimo estranho. Então, nos próximos capítulos, podemos esperar ver toda essa batalha de Garp, Roger e até mesmo Garlin contra Rox de Shebeck, além também de ver Dragon se tornando o líder dos revolucionários. Mas, além disso, tem algo muito curioso que apareceu no capítulo 1095, que são os 6 baús que serão os prêmios do vencedor do Campeonato dos Nobres Mundiais. Como vimos quando Shanks roubou a Akuma no Mi do Luffy de um navio da marinha, ela estava guardada em um baú idêntico a esses. Então, o mais provável é que em cada um desses baús também tenha uma Akuma no Mi. E podemos teorizar quais são elas. A primeira e mais óbvia é a Akuma no Mi mítica do Kaido, que, como sabemos, ele ganhou da Big Mom depois do incidente de God Valley. Já as outras podem ser a Akuma no Mi do Dragon, a fruta do Ivankov e talvez até mesmo a fruta da pata do Kuma, que ao fugirem de God Valley, levaram as frutas juntos. Além disso, Garlin, como foi o campeão desse evento, também pode ter ganhado uma dessas frutas que ainda não conhecemos, o tornando ainda mais poderoso do que nessa época que ele feriu Barba Branca. Mas então, galera, vocês podem esperar. God Valley com certeza será um dos pontos mais altos de One Piece. E bom, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, eu peço para você deixar o seu like, que essa é uma ajuda gigantesca. E também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim sempre que tiver um vídeo novo, ele sempre vai chegar aí para você e você ainda vai ser um dos primeiros a receber ele. Então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima.